Ela vai falar sobre o método terapêutico que reverteu a sua distrofia muscular. Beatriz Nascimento, vem pra cá. A distrofia muscular é genética, de origem hereditária, como é que é? Isso. É uma doença genética considerada pela medicina convencional como sendo irreversível, progressiva, incurável e intratável. Intratável? É, assim, por exemplo, diabetes, você toma insulina, você não cura a diabetes, mas está controlado. No caso da distrofia, várias outras doenças neurológicas ou neuromusculares não tem um remédio, uma cirurgia. Bom, e a distrofia muscular ela vai causando a perda de movimentos e tal, não é isso? É, enfraquecimento muscular, perda de massa muscular, perda de força, gradativamente paralisia. Em que idade começa a se acentuar? Existem muitos tipos diferentes de distrofia muscular e a idade de aparecimento e desenvolvimento varia muito de tipo a tipo. O meu caso é o tipo face escapulohumeral, que em geral, como foi no meu caso, começa na adolescência, mas começou muito leve, algumas coisas. De fato, eu sempre tive desde criança alguns sintomas que a gente ainda não sabia nem o quê. Mas foi dos 20 aos 30 anos que, no meu caso, ela começou a evoluir mais rapidamente. E você chegou a perder algum movimento? Perdi vários. Quando eu nunca conseguia assobiar, piscar o olho com o olho só, coisinhas assim, fazer abdominais. Mas até ainda não sabia. Depois, ali na faculdade, eu não conseguia mais levantar o braço retinho até lá em cima. Depois, aos 30 anos, eu conseguia mal e mal levantar os braços até aqui. E ainda assim, fazendo toda uma certa contorção, né, com o tronco. A nível de perna, eu não cheguei a perder grandes movimentos, mas eu já tropeçava muito, me cansava muito de andar. E ao subir escada, eu já sentia que tinha que forçar a perna. Pô, mas você reverteu essa situação? Graças a Deus. E através de quê? Através de um método chamado autocura. Eu fui em 89 para São Francisco trabalhar com o Meir Schneider, que é a pessoa que desenvolveu esse método a partir também do seu próprio processo. Ele foi declarado legalmente cego aos 4, 5 anos por uma série de problemas gravíssimos oculares. E começou a fazer exercícios, usou muito o método Bates, não sei se você já ouviu falar, de trabalho ocular. Combinou com yoga, combinou com Feldenkrais. Ele cresceu em Israel. Yoga, Feldenkrais, consciência corporal, exercício de olhos, e ele hoje tem carteira de motorista. O método Bates é aquele que o Aldous Huxley chegou a usar também, né? Exatamente. Você é um cara que sabe das coisas. Imagina. Ele não conseguia ler nem mais com lente, aí começou a fazer os exercícios. Exatamente. O Aldous admirava muito novo, e ele tem um livro, A Arte de Ver, que coloca muito esse método. O Meir desenvolveu, juntou com a parte corporal, então avançou o método no sentido de acrescentar massagem, relaxamento, consciência, quebra de padrões posturais e de movimento para potencializar isso. Né? E em quanto tempo você começou a sentir as melhoras e quantas... todo dia você tem que fazer os exercícios? Como é que é? Na época, quando eu fui para lá, em 89, eu peguei um afastamento da universidade, eu dava aula na Universidade Federal de São Carlos. Eu peguei um afastamento para estudar esse método e possivelmente trazer para o Brasil, que acabou acontecendo. Mas aí eu pus na minha cabeça que eu estava sendo paga para isso, então o meu trabalho era me cuidar e conhecer o método. Então eu fazia 6 a 8 horas por dia de exercício naquela época. Ou eu estava em classe o dia inteiro, fazia atendimentos com ele, ou eu estava trabalhando comigo. E, gradativamente, os primeiros resultados não eram assim tanto físicos. Eu fui sentindo uma diminuição do estresse e do cansaço que eu estava
que eu vinha carregando há muito tempo e nem conseguia avaliar o tamanho, a dimensão, né? Esse trabalho baseia muito, não diminui o cansaço que a doença, a deficiência Mas isso, traz. em quanto tempo você começou a sentir essa... Isso meio independente, logo. Em 9 meses depois, esse bem-estar foi logo em algumas sessões. Eu me lembro muito bem, eu cheguei em São Francisco, eu fui para lá para ficar 6 meses, acabei ficando 9. E algumas sessões depois, eu me lembro saindo da sessão e pensando assim com meus botões, nossa, eu estou me sentindo tão bem, que se eu me sentir assim, com frequência, eu não tenho distrofia. Que importa se eu tiver? Eu estou me sentindo bem. Claro. Né? Então, foi uma mudança incrível. Agora, os braços, hoje, por exemplo, eu levanto os braços até aqui, né? Com um certo impulso, eu levanto bem. Hoje eu estou trabalhando um pouco mais ou menos nesta altura, o que é uma grande coisa. As pernas, as coisas... E isso com quanto tempo? Com... 9 meses. 9 meses de trabalho. A gente avaliou que em 9 meses eu melhorei mais ou menos 40% do que quando eu cheguei lá. Olha, que fantástico. Aliás, menos de 9 meses, hoje, né? Porque você já levanta o braço nessa altura, pelo menos há uns 3 meses, ou não? Quer dizer, 6 meses depois você já... É que assim, o braço é só um parâmetro, né? São várias coisas. São várias coisas. Por exemplo, a leveza, né? Levantar é uma coisa, agora, com que facilidade, com que bem-estar, com que harmonia, né? Isso vai vindo... Bom, hoje, obviamente, eu não trabalho com tanta intensidade, até porque eu sei como me trabalhar melhor, de uma forma mais eficiente. Agora, esse método não se aplica exclusivamente à distrofia muscular, né? Não, aliás, problemas neurológicos, esclerose múltipla, problemas de sistema nervoso central... E problemas musculares também ou não? Fora os problemas que a gente fala assim, mais agudos, né? Como as tendinites, as lesões de esforço repetitivo, bursites, problemas posturais, lordose, escoliose, cervicalgia, dor nas costas. Com muito por consequência, rapidez, né? Problemas musculares também, né? Ou não? Sim. Também, né? O que você chama, por exemplo? Sei lá, uma dor muscular? Não, uma atrofia muscular. Claro. Né? Claro, inclusive em pessoas normais. Uma fisioterapia, quase. Quase, mas não, porque esse tem uma abordagem mais holística, né? Sim. Então, a gente está trabalhando um movimento, não do ponto de vista da mecânica do movimento. Sim, como um todo. Mas né? como um todo, como padrão, a relação mente-corpo, a relação mente-corpo-respiração, mente-corpo-respiração, consciência corporal, relaxamento e quebra de padrão. Quantas horas, quer dizer, você fazia 8 horas, tudo bem. Mas um paciente comum faz o quê? Quantas horas por dia? Não precisa ser muito, depende com distrofia, você diz? Com distrofia? Com distrofia já precisa bastante, né? A gente acha que pelo menos de 2 horas, 2 a 3 horas é um tempo bom. Nós temos na plateia uma outra moça que também sofre de distrofia ou sofria, não sei. Não? Quem? É você? Sou eu. Fernanda? Isso. Venha pra cá, Fernanda. Maria Fernanda, conta pra gente, o seu problema qual é ou qual foi?